Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stammer, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço por gentileza pra você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado, então dá essa moral, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente. Cara, eu vou trazer algumas informações porque parece que vai pro jogo, hein? Parece que atacante e goleiro que foram contratados pelo Tricolor vai pro jogo. Jogador do Orlando City fica livre no mercado e ex-jogador do Bahia com passagens pelo Bragantino é oferecido ao Tricolor e outras equipes. Isso e muito mais nesse vídeo. Eu peço para você que está chegando, para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, porque tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Eu peço, além de tudo, de deixar o like e se inscrever. É importante que você comente, meus amigos. Por que que você comente? Né? É importante porque faz com que, né, a gente leia, enfim, a gente leia e a gente, de alguma forma, traga vocês para mais próximo aqui, tá bom, meus amigos? Então, ó, dito isto, vamos aqui ler as primeiras mensagens. O José Wilson, ele botou aqui, ó, boa tarde, Jonas, você acha mesmo que com esse treinador algum desses jogadores de base vai ser titular? Esse treinador esqueça. Eu concordo com isso, tá? Porque para mim o Rogério Ceni, ele é um treinador que não gosta de trabalhar com jogadores da base, isso está muito claro, e conhecendo a forma que eu conheço o Rogério Ceni, a forma dele trabalhar ao longo dos últimos anos, fica muito claro que ele não é um treinador para trabalhar com a base. Abraço para você, Zé Wilson. José Alves, o Arthur jogou sábado em um amistoso contra a Juventus. O nosso amigo Anderson Ramos, abra espaço, Jonas, para outros clubes de torcida. Remo, Santa Cruz, Fortaleza, Atlético Paranaense, abraço. Valeu, Anderson. Tamo junto, irmão. A gente já tá fazendo alguns conteúdos aqui do Santa Cruz, tá? Abraço pra você. Juvenal, Caetano da Silva. David Duarte está jogando muito como zagueiro. Eu acho que o David Duarte foi um bom achado. Eu criticava bastante o David Duarte, mas eu considero ele um bom zagueiro, tá? Mas, do que o Rogério Ceni fala que ele é bom, que é no alto, né? Eu acho que ele não é tão bom no alto quanto se esperava, não. Ele é alto, mas não é bom no alto, tá? Essa é a verdade. Abraço, Juvenal. Edson Cerqueira de Jesus. Bom dia, Jonas. Graças a Deus que o Hendrick, Estevão e outros não passaram pelas mãos. Desenho e passe estavam hoje na base, graças a Deus. Está falando sobre relação ao Hendrick e o Estevão não ter passado nas mãos aí de treinadores como o Rogério Ceni, né? O nosso amigo Edmilson Nascimento tá botando, está desvalorizando os jogadores da base. Não botou mais o Del por conta de um pênalti perdido. Eu acho isso um absurdo, concordo aí com você. Até porque ele tá treinando o Everton Ribeiro para jogar de atacante. E você tendo atacante no elenco, eu não concordo, longe de concordar com isso. Eu acho, enfim, não tem necessidade nenhuma de você, de forma alguma, você ter que improvisar. Né, de jeito nenhum, não concordo com isso, tá bom? Então vamos às informações, meus amigos, porque o Guido Herrera apareceu no bid, então já está regularizado, pode ir pro jogo, e aí nesse jogo contra o Atlético Mineiro a gente vai começar a entender como é que o Guido Herrera tá na visão do técnico Rogério Ceni. Eu acho muito improvável, muito difícil que o Guido Herrera tenha vindo para o Bahia para ser reserva. Porque ele é muito mais goleiro do que o Ronaldo, muito mais goleiro. Não é pouco, não. Ele é muito mais goleiro que o Ronaldo. Tá? Com o pé, com a liderança, com a postura, com todo o respeito que eu tenho ao Ronaldo. Tá? O Ronaldo é um bom goleiro, ele é um bom reserva. Mas para ser titular, eu acho que o Guido Herrera chega para ser titular desse Bahia. Outro jogador que também deve para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro é o Alejo Veliz. A grande questão tá rolando um papo de bastidor de que nesse momento o Rogério Ceni acha, isso para mim será um grande absurdo, meus amigos. Isso para mim será um grande absurdo. Na cabeça do técnico Rogério Ceni, e algumas informações que estão surgindo, o Alejo Vélez, ele seria a reserva do William José nesse momento, porque, segundo o Rogério Ceni, ele ainda não está preparado para ser titular do Bahia. Cara, eu espero que essa informação não proceda. Eu espero que o Alejo Vélez tem que ser titular. Eu não estou nem falando desse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro pela rodada do Campeonato Brasileiro, não. Eu estou falando em alguns jogos para frente. Por quê? Porque o Rogério Ceni pode justificar
não a questão da maturação, não a questão dele não estar pronto para ser profissional, porque é jovem, sentiu a pressão, não por isso. Porque a adaptação, ele pode sugerir isso. Não, ele está se adaptando aí no futebol brasileiro, nunca jogou aqui, então tem que ter calma. E nesse aspecto, eu até concordo, isso como uma justificativa plausível para não já colocar o Alejo Vélez de titular de uma hora para outra, né? Mas não tem lógica você manter o William José. Daqui a 2, 3 rodadas o Alejo Vélez já tem que estar pronto. E eu pude trocar uma ideia com o Alejo Vélez aqui no Maracanã, ele parece muito à vontade. Ele já saiu brincando, já saiu se divertindo com os outros jogadores. Enfim, e a adaptação do sul-americano em um país sul-americano é mais rápida, é mais fácil. E evidentemente que a adaptação é de elenco, é você conhecer a metodologia, a filosofia de trabalho. Enfim, isso aí realmente demanda tempo, tá? Mas, para mim, o Guido Herrera e o Alejo Vélez, eles chegam no tricolor baiano para ser titulares, tá? E eu fiquei muito feliz com a entrevista que o Rogério Ceni deu, que ele falou que o Alejo, ele é um 9, que ele é um centroavante, um fazedor de gols, perfeito. Então já tirou o medo que eu tinha dele colocar o Alejo como um segundo atacante, aberto, porque o Bahia tá precisando de jogadores abertos, né? Então já, pelo menos nisso, pelo menos nessa entrevista, o Ceni, ele de alguma forma tirou, né? Ele de alguma forma, jogou de lado, vamos dizer assim, o fato de, a tentativa ou a possibilidade de jogar o Alejo Vélez para jogar pelos lados do campo, e eu particularmente seria um grande absurdo, tá? Meus amigos, vamos lá. Antes do fechamento dessa edição desse vídeo aqui, né, a assessoria de imprensa do Bahia soltou uma nota que eu acho que é uma nota... Eu nunca tinha visto isso antes. Eu não sei se vocês já tinham visto isso antes, mas eu nunca tinha visto isso antes. E é a primeira vez que eu tô vendo isso acontecer. A nota é a seguinte, sobre o Guido Herrera e a punição que ele sofreu no antigo clube dele, né, que não tem nada a ver com as competições da CBF, mas que vão impactar na partida dele contra o Atlético Mineiro. Inclusive, o Guido está fora da viagem para Minas Gerais. Olha só, o Guido Herrera, ainda que regularizado na CBF, não está apto para poder enfrentar o Atlético Mineiro. O jogador foi expulso na última rodada do Campeonato Argentino e, em julgamento no Tribunal de Disciplina Desportiva da AFA, foi punido com uma partida. Sendo assim, conforme o artigo, do regulamento da FIFA, ele precisará cumprir a suspensão em nível nacional no novo clube. Que loucura! Olha o que está escrito aqui, lá no artigo. Ó. Qualquer sanção disciplinar de até 4 partidas ou de até 3 meses que tenha sido imposta a um jogador pela associação anterior, mas que ainda não tenha sido integralmente cumprida até o momento da transferência, deverá ser cumprida pela nova associação na qual o jogador for registrado, para que a sanção seja cumprida em nível nacional. Ao emitir o ITC, a associação anterior deverá notificar a nova associação via TMS sobre qualquer sanção disciplinar desse tipo que ainda não tenha sido integralmente cumprida. O clube adotará as medidas cabíveis junto ao STJD para tentar contar com o atleta na partida de Belo Horizonte. Então, não está ainda 100% fora, em princípio está fora, mas vai tentar recorrer ao STJD. É a primeira vez, meus amigos, que eu vejo uma situação como essa. Eu vou trazer 2 informações rápidas aqui, uma sobre Ivan Angulo, o jogador que está jogando nesse momento na MLS, lá no time do Thiaguinho, no Orlando City, teve passagens também pela equipe do Palmeiras, jogou bastante tempo aqui no Palmeiras, passou também pelo Cruzeiro, jogou aí no Botafogo, um jogador que joga pelos lados do campo, um ponto esquerda, que também consegue jogar na ponta direita, está com seu contrato findando lá no Orlando City. O contrato dele vai terminar agora dia 31 de dezembro de 2026. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe aí do futebol brasileiro. Então, Ivan Angulo, um jogador jovem, um jogador de apenas... Ele tem 27 anos, bastante experiência. Como eu disse aqui, ele já tem passagens pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, pelo Botafogo, pelo Portimonense e agora pelo Orlando City. Então ele está sendo oferecido a clubes brasileiros, o ponta Ivan Angulo. E um jogador que está sendo efetivamente oferecido ao tricolor baiano e outras equipes do futebol brasileiro é um ex-conhecido do Bahia, que é o Eric Ramírez. Cara, o Eric Ramírez, eu jurava que ele tinha mais idade, Ele tem apenas 25 anos, o Eric Ramírez.
ele foi revelado pelo tricolor baiano e do Bahia ele acabou indo para o Basel, lá da Suíça, depois voltou para o Bahia, foi para o Bragantino, né, aonde continua até hoje. O seu contrato com a equipe do Bragantino está findando, ele tem contrato até 31 de dezembro de 2026, ele chegou lá no Bragantino, cara, em 2022, e a sensação é de que o ciclo de Eric Ramírez terminou lá no Bragantino e o empresário dele já está conversando com outras equipes, vendo outras possibilidades, e o Bahia surge como uma dessas possibilidades. Tá bom, meus amigos? Você que está comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado, tá bom? Eu sou o Jonas Stelma, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto, valeu!